Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa é sempre plural e democrática. Isso porque você pode mandar e-mail para direito@ufn.edu.br fazendo suas indicações de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o Dr. Vinícius Leão, juiz da comarca de Santa Maria, diretor do foro também. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, uma grande satisfação estar aqui e poder conversar com vocês. Quanto tempo, não é, Vinícius? Bastante tempo. Estávamos conversando antes, somos contemporâneos de faculdade, né? Que Nos maravilha. reencontramos agora aqui. Vou te perguntar, assim, inicialmente, na tua concepção, quais são os desafios da magistratura hoje, 2024? A gente está todo ano vivendo um desafio novo, né? A gente tem os desafios comuns da carreira, como qualquer carreira, mas a magistratura, em especial diante dos eventos que a gente tem passado, das mudanças cada vez mais rápidas que a gente tem vivido, mudanças de sistema, a gente a cada ano ou a cada semestre enfrenta um desafio novo. Esses eventos climáticos foram o nosso mais recente desafio, realmente mais sério, mas a gente já vem com uma digitalização de processos que foi uma tarefa hercúlea que o tribunal abraçou e a gente teve que abraçar junto para conseguir fazer o EPROC funcionar de forma 100% digital. Eliminamos os processos físicos, então a cada tempo esses desafios se renovam. Hoje a gente está enfrentando um, amanhã, quem sabe, já vem um outro. A tecnologia mudou muito a tua atividade, Vinícius? Mudou demais, mudou demais. Eu lembro, eu estou completando quase 20 anos de magistratura e quando ingressei a gente estava começando a usar o sistema TEMES, computadores. A gente não tinha computadores para todos os servidores. Sim. E hoje a gente não tem mais processo de papel, né? Então, a cada 5 anos é como se fosse uma revolução. Agora, isso realmente é impressionante, né? Eu imagino o trabalho que tem e a empreitada para transformar todos os processos físicos em eletrônicos. Não se tem notícia no mundo de um processo de digitalização tão grande como esse que o tribunal, que o tribunal fez. Isso. Ele não havia uma programação para isso, isso foi mais um desafio ainda. Sim. A gente optou por implantar o sistema EPROC e os planos da administração era que apenas os processos novos começassem a tramitar no EPROC e que os processos em papel não fossem digitalizados, que no momento que eles fossem sendo julgados, eles fossem arquivados, as execuções começassem no EPROC, um processo gradual que levaria uns 5 anos aproximadamente e foi feito em pouco mais de um ano em função da pandemia. Como é que tu vê o tempo de um processo depois da instituição do EPROC? Tu acha que realmente teve diferença nisso? A gente sentiu muitas diferenças no que a gente chama de tempos mortos do processo. Era o tempo que o processo aguardava toda a sua tramitação, desde o momento em que ele saía do gabinete com um despacho, ia para a secretaria, para a expedição de uma nota de expediente para intimar o advogado, para a expedição do mandado, de um ofício. Isso levava dias, às vezes meses. O advogado peticionava, o cartório tinha que juntar a petição e encaminhar o processo físico de novo à conclusão para nova análise. Só esse processo, às vezes, iam 2, 3 meses. Hoje, você despacha o processo de manhã, 2 horas depois já tem uma nova petição, o processo está concluído de novo. Então, a agilidade que isso proporcionou é enorme. Claro que, por outro lado, a gente tem o processo que, às vezes, que via de regra, ficava aguardando em secretaria, em cartório, muito tempo, está sempre concluído. Então, o nosso volume de conclusão, para quem estava acostumado com volume de conclusão baixa, é como se fosse uma avalanche de processos. Né? Colegas que numa vara civil às vezes tinham 200, 300 processos conclusos, passaram a ter 2.000. Certo. Então, se você não começa a tomar por base o sistema anterior, a gente se apavora com esse volume. Né? Mas a gente tem que compreender que isso decorre dessa eliminação de tempos mortos da tramitação do processo. Agora, essa ascendência numérica, vamos denominar assim, de conclusão dos processos, não acompanha necessariamente o investimento do tribunal em pessoal. A gente teve um grande problema nessa questão de pessoal, porque o Tribunal do Rio Grande do Sul foi um dos últimos a conseguir implantar o plano de carreira. E com isso a gente não tinha quadros
técnicos específicos para assessorias, né? A gente tinha os quadros de oficiais, de escrivães, oficiais escreventes, oficial ajudante, e esses cargos agora foram unificados em analistas e técnicos judiciários. Então agora, também houve uma grande dificuldade para conseguir fazer o concurso, depois para fazer as nomeações. Muitas das pessoas nomeadas, às vezes, abriam mão de assumir porque teriam que mudar de cidade, né? Como o concurso ele é estadual, uma pessoa, às vezes, que mora em Porto Alegre, quando chega a sua vez de escolher a comarca, teria que ir para a fronteira, para o interior, e acabam... Então, o tribunal adotou algumas medidas para tentar contornar essa situação. Autorizou, por exemplo, que um analista que seja aqui de Santa Maria, que tenha sido nomeado para Porto Alegre, para Santa Cruz, para Uruguaiana, ele fique trabalhando presencialmente aqui com a sua lotação lá. Isso incentiva que ele não se exonere do cargo, que ele permaneça aqui, mas trabalhando para aquela comarca, o que só foi possível com o sistema eletrônico. Olha, há muitos anos já, não é academia, o sistema critica o pouco número de juízes para dar conta de toda essa avalanche de processos. Como é que tu vê isso, Vinícius? Eu vejo, a gente sempre precisaria de mais, né? A gente sempre precisa de mais porque a gente está sempre sobrecarregado. Mas a gente tem as questões de limitações orçamentárias, de lei de responsabilidade fiscal, de número de cargos, principalmente. Para a gente ter mais juízes, a gente precisaria criar esses cargos. Isso implica em despesa pública, criação de varas, e não basta a criação do cargo de magistrado, de um juiz. Vai toda a criação de outros cargos que envolve isso. Tem que se criar mais uma unidade jurisdicional, criar cargos de assessoria, secretaria. Então, é uma despesa muito grande. Por outro lado, o crescimento da demanda, ele foi exponencial ali na década de 90, nos anos 2000, mas agora ele teve uma estabilidade. Então, creio que, por mais que não seja o ideal ainda, a gente tem ainda muitos cargos vagos, é possível dar conta A gente está vivendo hoje a era da repetição. Nós temos vários mecanismos processuais que dão conta disso. Como é que vocês que estão ali no judiciário visualizam essas questões? Esses padrões que são estabelecidos pelos tribunais superiores, isso facilita um pouco o trabalho de vocês? Em algumas demandas, sim, né? Nas demandas que se chamam repetitivas, demandas de massa. Isso possibilita, inclusive, a adoção de estratégias do tribunal para o enfrentamento dessas demandas de massa. A gente tem núcleos de justiça 4.0, que foram instituídos pelo CNJ, para trabalhar essas demandas de massa. Então, demandas bancárias, há alguns núcleos com competência estadual, a possibilidade de o processo 100% digital, que independente da comarca em que ele tramita, ele é julgado por um desses núcleos, formado por colegas que se candidatam a neles trabalhar. Então, é um desafio, mas, por outro lado, a gente consegue estabelecer algumas estratégias para enfrentar eles. A inteligência artificial é um tema que está em ebulição dentro da academia. Nós temos muita gente pesquisando isso aí aqui. Existem convênios entre direito e TI, etc. Como é que tu está vendo esse cenário lá de dentro do Poder Judiciário hoje? É um tema novo, né? Um tema pouco conhecido. A gente na nossa época de faculdade, a gente nem imaginava. Não fazia isso. A gente ia pesquisar jurisprudência na RT, nas revistas dos tribunais, na biblioteca. Tirava xerox. E as revistas só chegavam um mês depois das decisões ser publicadas. Incrível os repositórios de jurisprudência, é uma coisa que acabou, que não é. Exato. Mas a inteligência artificial, ela inevitavelmente vai vir a ser utilizada para auxiliar as nossas atividades. Ela causa um pouco de resistência, como tudo que é novo, pelo medo que as pessoas tenham novo. Mas, inevitavelmente, a inteligência artificial vai vir nos ajudar e vai nos ajudar muito. Seja na elaboração de relatórios, na filtragem de assuntos, classificação de assuntos de processos. Agora, como isso vai ser feito, a gente não sabe ainda, porque as possibilidades são infinitas, né? Então, e tem a questão dos limites éticos também da utilização da inteligência artificial. Isso vai ter que ser tratado com muita cautela, mas eu tenho confiança que em breve a gente vai ter um uso bem adequado e racional para a inteligência artificial. Tu acredita, assim, que futuramente ela possa predizer decisões, assim, num nível de sofisticação que, sei lá, vai fazer grande parte do trabalho de vocês? Ou a atividade humana, ela é
ela é insubstituível nessa... Eu acredito que na área jurídica ela seja absolutamente impossível, porque a atividade jurídica, na maioria dos casos, ela não é basicamente técnica, ela é muito humana, ela é muito de sensibilidade. A gente precisa, principalmente na justiça estadual, o olho no olho do cidadão. Sim. A gente tem... as audiências são muito importantes para isso. A gente trabalha com muita questão de fato, não só de direito. Mas, claro, muitas atividades, muitas rotinas que hoje dependem da atividade humana vão ser superadas. Ser substituídos, eu não acredito nessa possibilidade. Mas é um mundo novo de possibilidades, né? Então, a gente não sabe até onde a gente pode ir. Perfeito. E essa atividade de direção do foro, Vinícius, como é que é isso? Isso desgasta por numa outra perspectiva? É uma atividade extra que a gente é designado a fazer. Ela é mais administrativa, né? A gente cuida das questões atinentes à vida funcional dos servidores, à representação do Poder Judiciário, algumas atividades jurisdicionais ligadas à fiscalização, por exemplo, dos cartórios extrajudiciais, dos tabelionatos, registro civil, registro de imóveis. E é sempre um desafio, porque é uma atividade que foge da nossa atividade do dia a dia, que é de analisar processos e realizar audiências. Então, a gente é chamado a exercer uma função do executivo, né? Administra verbas que são repassadas pelo tribunal para as despesas de pequeno e pronto pagamento. É um desafio extra. E a cada ano, a cada mês, a gente enfrenta novos desafios. Estamos passando por uma obra grande. Eu ia te perguntar isso para a gente encerrar a nossa conversa. Exato. Qual é a perspectiva aí, Vinícius, a respeito dessa obra que, pelo que se ouve, assim, está ficando muito interessante? Tá. Né? É uma reforma de grande porte no prédio. Praticamente ficou só o esqueleto do prédio, todo o interior dele está sendo reformado, desde piso, revestimento externo, sistema de ar-condicionado, de elevadores, todo o sistema interno. E essa reforma ela foi, já há muitos anos, ela estava sendo planejada, inicialmente pensada no processo de papel. A ideia inicial era a construção de uma segunda torre. Depois, com o processo digital, ela foi totalmente modificada, a gente ficou com a estrutura atual. Ela estava prevista para ser realizada em 4 anos, né, com o prédio ocupado. Como a gente conseguiu alugar um prédio praticamente ao lado para transferir parte das atividades, a expectativa é que, no total, prazo de obra, talvez 3 anos e meio. A gente já está há praticamente 2 anos com essa obra iniciada. Então, talvez mais 1 ano e meio a gente consiga retomar o prédio em sua inteira. Que maravilha. Isso é uma vitória não só de quem trabalha ali, né? Mas da própria comunidade. Exato. E o novo prédio está sendo pensado um sistema para receber o público totalmente diferente do prédio aí, que anterior. Maravilha. O prédio anterior ele era dividido em cartórios e unidades. Certo. E isso hoje tudo vai ser centralizado. A circulação de público ela vai ser muito mais racional, limitada aos andares que são necessários para atendimento, para audiências, o encaminhamento para audiências muito mais fácil. Que maravilha. Então, olha, quero agradecer a tua presença aqui no programa, dizer que as portas da universidade estão abertas ao judiciário, a você, teus colegas, etc., a hora que quiserem, e é importante a gente manter esse canal, né? Sempre importante. Os nossos alunos, eles nos pedem isso, por isso que a gente vai atrás e incomoda vocês. Muito obrigado, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, agradeço muito também o UFN, a gente tem uma parceria já de longa data com a UFN, com estágios voluntários, com acadêmico residente, então estamos aí sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.